Olá, sou Adriana Garcia, autora do livro 40 Dias para Mudar a Mim Mesma. Obrigada por continuar nessa jornada comigo. Estamos no 4º dia e eu gostaria de fazer uma pausa para compartilhar com você um pouco de mim. Eu sou autora do livro e do audiobook e talvez a grande maioria dos ouvintes nunca tenha ouvido falar a meu respeito. Na verdade, eu faço parte do grande exército de apresentadores de Jesus e é ele que precisa ser conhecido. Sou apenas um instrumento, mas quero contar minha breve história com as palavras. Desde criança, eu sempre gostei de escrever e colecionava pensamentos de outras pessoas. Decidi fazer jornalismo porque acreditava que para ser escritora era este o caminho a seguir. Praticamente não tive experiência com essa profissão e ela apenas me capacitou para ser quem Deus sonhou que eu fosse, escrever para Ele. E quem sabe poder ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo, escreverem para Deus. Eu sou apaixonada por Jesus. Ele é meu Salvador, Senhor e amigo. Mas estou plenamente satisfeita em ter publicado este livro, cujo lançamento foi no meu aniversário de 40 anos. Já tenho alguns livros escritos e nunca publicados. E se hoje Deus me disser que 40 dias para mudar a mim mesma será o único livro meu a ser publicado, estarei muito feliz. Já terá valido a pena 5 anos de faculdade e tantas experiências vividas com ele. Deus tem me permitido receber muitas coisas e a vida é tão breve que não posso ser egoísta de não compartilhar um pouco daquilo que ele tão graciosamente tem me dado. Após sua jornada de 40 dias, não importa se você terá me conhecido, o que vai importar para mim é se você terá conhecido o meu Senhor Jesus, ou terá estreitado o seu relacionamento com Ele através desse audiobook. A Ele, toda a glória. Agora vamos ao tema de hoje. Deus recompensa a perseverança. Ele quer me aprovar e pode me dar livramento quando eu sou tentada pelos meus próprios desejos. Acompanhe na sua Bíblia o texto de Tiago 1, de 12 a 15, que diz: Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: Estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. A perseverança durante a provação não deve nos tornar pessoas infelizes, poliqueixosas, vítimas da vida, mas nos coloca numa posição de bem-aventurados, de pessoas que serão recompensadas pelo próprio Deus. O Senhor nos criou com propósitos e Ele sabe nos provar de maneira a nos preparar para cumprir esses propósitos. Ele mesmo nos presenteia quando conseguimos chegar até o fim. Amar a Deus também significa confiar plenamente nele enquanto atravessamos os vales da vida. Não creio que é a maior recompensa do que sermos aprovados e reconhecidos pelo Senhor. Tiago fala da coroa da vida. Penso que o que Deus dará a quem persevera nas provas quando ninguém está vendo será algo impossível de ser escondido. Uma pessoa usando uma coroa é notada, é vista por todos como alguém que teve seu mérito para ser coroada. Fez um esforço, encarou desafios, e essa coroação foi conquistada devido à capacidade de perseverar. Muitas vezes queremos ser reconhecidos por Deus e fazemos tantas coisas, mas este verso diz que não são os nossos feitos que serão reconhecidos ao recebermos a coroa da vida, mas a nossa perseverança diante das situações em que teríamos muitos motivos para desistir. Tiago fala sobre tentação e explica que Deus não tenta ninguém. Parece que ele quer deixar claro que Deus prova o homem, mas não é Deus que o tenta. O teste é diferente da tentação. A prova é aplicada por Deus com o intuito de nos tornar aprovados diante dele. A tentação vem de cada um de nós, de nossos próprios desejos. Ao ser concebido o desejo, o próximo passo é consumar o pecado, que é fruto desse desejo. Ao ser consumado o pecado, ele gera em nós a morte. É uma decadência que nos conduz à reprovação e à morte, e Deus não tem nada a ver com esse processo. Nós podemos matar esse processo pela raiz. Existe um provérbio que diz que ninguém pode impedir um pássaro de pousar em sua cabeça, mas pode impedir que ele faça ninho. A tentação não é algo que eu consiga impedir que aconteça em minha vida, mas eu escolho
se me deixarei seduzir por ela, se deixarei que ela me arraste até o ato do pecado e me leve à morte. O pecado não é o primeiro estágio. Antes de cometermos uma infração, a tentação veio através de um pensamento ou sentimento, veio através do desejo. É muito importante que tenhamos alguém a quem prestar contas para que, no momento em que estivermos sendo tentados, no primeiro estágio, possamos confessar e encontrar forças para não avançar rumo à prática do pecado. Alguém já disse que se você tiver que escolher, prefira confessar a tentação antes que você tenha que confessar o pecado, que nada mais é do que o desejo consumado. Muitas pessoas que andam sozinhas em sua vida cristã acabam não percebendo que estão sendo tentadas por seus desejos e elas vivem uma vida de quedas constantes. Quando algo impróprio nos atrai, não é Deus quem está nos provando, somos nós mesmos que estamos nos deixando levar por nossos desejos pecaminosos. Mas podemos evitar que eles nos dominem. Podemos vencer no primeiro estágio, se a nossa mente estiver habituada a ser renovada, se nossos pensamentos estiverem sendo cativos à obediência de Cristo. Mente vazia é a oficina de Satanás. Isso é real, porque quando não enchemos a nossa mente com a verdade, com a palavra de Deus, estamos dando asas à nossa própria imaginação deformada pelo pecado e encontramos como aliado o próprio diabo, que deseja com todas as suas forças que nossos desejos ilícitos sejam executados, pois o pecado consumado gera a nossa morte. Precisamos identificar nossos desejos que são contrários à vontade de Deus e vencê-los, antes que se tornem pecados de fato e nos levem à morte. A tentação não gera consequências se for solucionada, mas o pecado gera consequências, pois no pecado somos ativos, agimos conscientemente para cometê-lo. Decida olhar para você mesmo como uma pessoa bem-aventurada todas as vezes que consegue perseverar nas provações. Deus tem uma coroa de vida para lhe entregar. Ele deseja lhe aprovar e lhe recompensar. Expresse seu amor a Ele não só fazendo o que Ele deseja, mas sendo perseverante diante das provas. Reconheça que não é Deus quem lhe tenta e que todas as vezes que você peca é por causa do seu próprio desejo e a tentação tem como objetivo lhe reprovar e levar você à morte. Mas nesse estágio, você pode decidir renovar sua mente e seus sentimentos, adequando-os à vontade de Deus, para assim não consumar o pecado. Decida examinar a você mesma e buscar ajuda quando estiver sendo seduzida por seus desejos, pois você pode prevenir o pecado em você, mas não pode impedir que a tentação chegue. Escolha a vida e lute contra seus desejos para manter-se o mais longe possível do abismo. Você não pode fazer muita coisa para impedir a tentação em sua vida, mas só você pode decidir não apertar o gatilho do pecado. Em 1 Coríntios 10, 13, Paulo escreve que Deus não permite que você seja tentado além das suas forças e que Ele mesmo provê para você livramento de forma que possa suportar a tentação. Portanto, ao aproximar-se de Deus, você pode ter tudo o que precisa para vencer a tentação vinda de dentro de você e não permitir que a prática do pecado se torne uma rotina em sua vida. Tome a decisão de usar a força e o livramento que vem do Senhor como poderosos aliados para que você vença as suas tentações diárias. Muitas vezes sinto o desejo de fazer algo, de falar algo, de escrever e de postar algo, mas logo repenso minhas motivações e desisto. Hoje vejo que quando isso acontece, é Deus me dando o livramento dos meus desejos humanos que iriam me levar a pecar e a desagradá-lo. Decido ficar com os ouvidos espirituais bem atentos ao comando de Deus quando meus desejos quiserem me comandar. Vamos orar? Santo Deus, muito obrigada pela recompensa que tu prometes a quem decide perseverar nas provações. Enquanto persevero, nunca mais quero me ver como vítima. Quero lembrar-me que tu me mandas alegrar-me. Quero me ver como tu me vês e quero ter expectativas com relação às tuas promessas. Deus, eu te louvo porque tu queres me aprovar diante dos testes externos da vida e tu queres me dar livramento diante das minhas tentações internas que são alimentadas por desejos pecaminosos, pois queres que eu vença o pecado em minha vida, evitando-o. Obrigada por poder contar contigo como poderoso aliado quando eu decido fazer o que tu mandas. Quero ser perseverante nas tribulações e suportar a tentação de maneira a não ativar o pecado em minha vida. Ajuda-me com tua graça e presença, em nome de Jesus. Amém.
Ficamos por aqui no 4º dia do audiobook 40 dias para mudar a mim mesma. Espero sinceramente que ele esteja sendo um instrumento de Deus para as mudanças que você precisa e deseja fazer em sua própria vida. Faça planos de adquirir o livro impresso e poder conhecer 100% do conteúdo, além de colaborar com o Ministério LED, levando esperança aos divorciados. Para saber mais sobre o LED, acesse o site www.ajudandodivorciados.com.br. E para saber como adquirir o livro, mande uma mensagem para o WhatsApp 98 981 45 7703 ou envie e-mail para led@ajudandodivorciados.com.br. Se ele lhe abençoou, inscreva-se no nosso canal do YouTube Ajudando Divorciados e ouça os demais áudios que estão disponíveis lá. Curta e indique o nosso conteúdo que foi feito para ajudar você a aproximar-se de Deus e ser transformado por Ele aonde você está. Curta a página no Facebook 40 dias para mudar a mim mesma e conheça os bastidores do livro. Caso queira, compartilhe o seu testemunho lá. Que Deus nos abençoe. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Obrigada por sua audiência e até o próximo áudio.